Oi, Pastor Deus. Esta é a história de um garoto que tem um nome diferente. Ele se chama Deus e nasceu em uma família muito pobre da Tanzânia. Seus pais eram tão pobres que não conseguiam comprar lápis, cadernos e outros materiais para que ele levasse para a escola. Ele se sentia envergonhado de ir à escola sem lápis e cadernos. Além disso, o garoto não conseguia fazer a tarefa de casa sem ter o material escolar. Por isso, quando chegou ao 5º ano, ele decidiu que não queria mais ir à escola. Então, parou de estudar. Nessa mesma época, o pai e a mãe de Deus entenderam que eles não tinham condições de cuidar dele. Por isso, decidiram que seria melhor ele morar na casa dos seus avós. Os avós cuidavam do menino com muito carinho. O avô amava a Deus e queria que seu neto frequentasse a escola e se dedicasse aos estudos. Sabia que isso era importante para o futuro do garoto. Mas o que o avô mais queria era que seu neto conhecesse o Deus do céu. O avô ficou muito feliz quando encontrou uma escola perto de onde moravam, mas Deus não queria voltar para a escola. Porém, o avô continuava a incentivá-lo. Meu neto, dizia, vai ser muito bom você voltar para a escola. Tem muitas coisas importantes que precisa aprender. Além de incentivar o garoto a voltar a estudar, o vovô lhe ensinava mais sobre o Deus do céu. O avô também ensinou o menino a orar. O tempo todo, ele contava histórias interessantes da Bíblia. Ele contou sobre como Deus criou o mundo e Adão e Eva em 6 dias, e que ele descansou no 7º dia. Contou sobre como Adão e Eva pecaram, e como o pecado entrou no mundo. Falou também sobre Noé e o dilúvio, Abraão e Isaque, e sobre como Moisés liderou os israelitas pelo deserto até a terra prometida. Eram tantas histórias. O vovô falou sobre a vinda de Jesus ao mundo e sobre sua morte na cruz. Jesus fez isso a fim de nos salvar. Um dia ele vai voltar e nos levar para morar eternamente com ele lá no céu. Depois de um bom tempo, o garoto concordou em voltar para a escola. No começo ele reclamava muito, mas logo passou a achar legal. Porém, ele gostava mesmo era de ouvir seu avô contar as histórias da Bíblia. Não demorou muito, e o garoto já conseguia ler a Bíblia sozinho. Ele gostava de ir à igreja e contava na escola sabatina o que tinha aprendido durante a semana. Um dia, alguém convidou Deus para pregar na igreja, no sábado. Então aquele garoto, que antes não gostava de ir à escola e que não sabia quase nada sobre Jesus, levantou-se diante de toda a congregação e pregou sobre seu amor por Jesus. O vovô ficou muito feliz. Depois daquele sábado, convidaram o garoto para pregar muitas outras vezes. Ele ficava feliz em falar sobre seu grande amor por Jesus. Logo que ele começou a fazer aqueles sermões, alguns meninos passaram a provocá-lo, chamando-o de pastor. Olá, Pastor Deus, disse um deles, sorrindo. Tudo bem, Pastor Deus? Disse outro garoto. Apesar disso, o garoto não se sentia irritado com as provocações. Ser chamado de pastor fez com que ele começasse a pensar sobre seu futuro. Ele achava que não merecia ser chamado de pastor, mas passado algum tempo, compreendeu que o Deus do céu o estava chamando para ser um pastor de verdade. Atualmente, Deus está estudando na Universidade Adventista de Arusha, na Tanzânia, a fim de realmente se tornar um pastor. Ele é muito grato ao seu avô por tê-lo incentivado a voltar a estudar e principalmente por ter lhe ensinado sobre o Deus do céu. Agradeço a Deus por ter usado meu avô para preparar o caminho para que eu fosse um pastor, disse ele. Parte das ofertas deste trimestre irá ajudar a construir um novo prédio na Universidade Adventista de Arusha, para que mais alunos como Deus possam ter um lugar para estudar. Muito obrigado por separar uma oferta generosa para o 12º sábado.